Enquanto eu lutava pela vida, meu marido dormia com a doutora que jurou me salvar. A dor começou como uma pontada discreta, quase ignorável. Eu estava na cozinha, preparando o almoço. Arroz, feijão, carne de sol, farinha. O básico de todo dia. Tadeu chegaria em 1 hora, e eu queria que tudo estivesse pronto. Sempre quis. 12 anos de casamento me ensinaram que a rotina era o cimento que mantinha tudo no lugar. Mas aquela pontada voltou, mais forte, como se alguém torcesse minhas entranhas com as mãos. Segurei na pia, respirei fundo. Deve ser alguma coisa que comi, pensei. Talvez o acarajé da feira de domingo. Talvez o estresse acumulado do trabalho na prefeitura. Talvez nada. Só que a dor não passou. 3 dias depois, eu estava no chão da sala, vomitando bile enquanto os cachorros latiam desesperados ao meu redor. Tadeu me encontrou assim quando voltou do serviço. O rosto dele ficou pálido. Pela primeira vez em muito tempo, vi medo nos olhos dele. Medo de verdade. Jordana! Jordana, me olha! Ele me sacudiu pelos ombros, a voz trêmula. Não consegui responder. Tudo girava. Minha visão embaçava. Lembro apenas de ouvir o barulho da ambulância ao longe, cortando o silêncio seco de Caicó naquela terça-feira sufocante de novembro. No hospital regional, fui direto para a emergência. Enfermeiras corriam de um lado para o outro. Macas rangiam nos corredores. O cheiro de álcool e desinfetante queimava minhas narinas. Tadeu segurava minha mão com força, mas eu mal sentia. A dor era tão intensa que tudo ao redor parecia irreal, como se eu estivesse assistindo minha própria vida de fora. Os exames começaram. Sangue, ultrassom, tomografia. Cada máquina que eu entrava parecia uma sentença. Os médicos trocavam olhares sérios, sussurravam entre si. Ninguém me dizia nada diretamente, mas eu já sabia. Quando você passa a vida inteira ouvindo histórias de gente que morreu de câncer no interior, você desenvolve um instinto. E o meu estava gritando. Foi a doutora Edna quem me deu o diagnóstico. Ela entrou na sala com um jaleco impecável, cabelos presos num coque elegante, uma pasta debaixo do braço. Jovem, bonita, segura de si, o tipo de mulher que inspira confiança à primeira vista. Sentou-se ao meu lado, colocou a mão sobre a minha, morna, firme, e disse com uma voz suave: Jordana, os exames confirmaram. É um câncer. Agressivo. Estágio avançado. O mundo parou. Tadeu soltou um gemido abafado ao meu lado. Eu não consegui fazer nenhum som. Apenas olhei para ela, esperando que dissesse que era mentira, que tinha se enganado, que era só um susto. Mas ela continuou. Não vou mentir para você. O quadro é grave, mas você está nas minhas mãos agora, e eu não desisto fácil. Vamos lutar juntas. Eu prometo. Ela apertou minha mão. Seus olhos castanhos brilhavam com determinação. Naquele momento, eu acreditei nela. Acreditei que ela realmente se importava, que ela seria minha aliada nessa guerra. Como eu estava enganada. Nos dias seguintes, minha vida virou uma montanha-russa de exames, consultas, preparações. A quimioterapia começaria logo, e eu precisava me fortalecer. Tadeu ficou ao meu lado durante a primeira semana. Levava café na cama, assistia televisão comigo, segurava meu rosto entre as mãos e dizia que tudo ficaria bem. Mas algo mudou, sutil, quase imperceptível. Ele começou a sair mais. Voltava tarde. Dizia que era trabalho extra, que precisava garantir nosso sustento enquanto eu estivesse afastada. Fazia sentido. Eu não questionei. Doutora Edna, por outro lado, se tornou cada vez mais presente. Ligava para saber como eu estava. Passava no quarto sem ser chamada. Tocava meu ombro com frequência. Sorria demais. Eu, ingênua, achava aquilo carinho. Achava que ela era uma profissional dedicada. Mas tinha algo estranho na forma como ela olhava para Tadeu quando ele estava na sala. Um olhar longo demais. Um sorriso discreto demais. E ele desviava os olhos rápido demais. Eu ainda não sabia, mas meu corpo já sentia. A traição tem um cheiro, uma textura no ar, e ela estava começando a envenenar tudo ao meu redor. A quimioterapia começou numa quinta-feira cinzenta. O céu de Caicó estava carregado, ameaçando chuva, coisa rara naquela época do ano. Eu tomei como um sinal, talvez de renovação, talvez de tempestade. Não sabia ainda. A primeira sessão foi brutal. Sentei numa cadeira de plástico verde-água, cercada por outras pessoas nas mesmas condições. Alguns dormiam. Outros choravam baixinho. Uma senhora ao meu lado rezava o terço.
os dedos trêmulos deslizando pelas contas gastas. Quando a enfermeira enfiou a agulha na minha veia e o líquido gelado começou a entrar, senti meu corpo inteiro rejeitar aquilo. É normal sentir náusea, disse a enfermeira com um sorriso cansado. Vai passar. Mas não passou. Vomitei durante 3 dias seguidos. Perdi o paladar. Meu cabelo começou a cair aos punhados. Toda manhã, acordava com fios espalhados no travesseiro, como se meu corpo estivesse se despedaçando aos poucos. Tadeu deveria estar comigo, mas não estava. Na segunda sessão, ele disse que tinha uma reunião importante no trabalho. Na terceira, inventou que precisava levar o carro para o mecânico. Na quarta, nem deu desculpa. Apenas mandou uma mensagem dizendo que não poderia ir. Comecei a ir sozinha, sentada naquela cadeira fria, cercada por estranhos que compartilhavam a mesma dor. Eu percebi algo. A solidão dói mais que o câncer. Foi numa dessas idas ao hospital que notei pela primeira vez. Eu estava saindo da sala de quimioterapia, ainda tonta, segurando a parede para não cair, quando ouvi a voz dele, Tadeu, rindo. Um riso solto, confortável, do tipo que ele não dava mais em casa há meses. Virei a esquina devagar, e lá estava ele, encostado na parede do corredor, de braços cruzados, conversando com a doutora Edna. Ela estava diferente, sem o jaleco, usando um vestido azul marinho justo, o cabelo solto caindo pelos ombros. E ele olhava para ela de um jeito que não me olhava há anos. Meu estômago revirou. Não pela quimioterapia, mas por algo muito pior. Fiquei parada ali, escondida atrás de uma pilastra, observando. Ela tocou o braço dele. Ele sorriu. Ela inclinou a cabeça. Disse algo baixinho. Ele riu de novo. Meu coração batia tão forte que achei que eles iriam ouvir. Mas não ouviram. Estavam ocupados demais um com o outro. Voltei para casa em silêncio. Tadeu chegou 2 horas depois, com uma sacola de pão e mortadela. Desculpa não ter ido hoje, disse ele, sem me olhar nos olhos. Tive um problema no trabalho. Que tipo de problema? Perguntei, a voz calma demais. Ele hesitou. Apenas por 1 segundo. Mas foi o suficiente. Reunião, cobrança de meta, essas coisas. Menti que acreditei. Ele fingiu que eu acreditei. E assim seguimos, cada um alimentando a mentira do outro. Mas eu comecei a prestar atenção. Nos dias seguintes, notei coisas que antes passavam despercebidas. O celular dele, sempre virado para baixo. As notificações que ele apagava rápido demais. Os banhos longos. O perfume diferente. As desculpas que se repetiam. E a doutora Edna. Ela se tornou excessiva. Tocava meu ombro com frequência. Sorria em momentos inadequados. Fazia perguntas sobre Tadeu que pareciam casuais, mas não eram. Seu marido está aguentando bem tudo isso? Perguntou ela certa vez durante uma consulta. Por que pergunta? Respondi, observando sua reação. Ah, é que às vezes os cônjuges sofrem mais que os pacientes. É importante cuidar da saúde emocional dele também. Ela sorriu. Um sorriso profissional. Mas havia algo por trás. Algo que eu ainda não conseguia nomear. Foi Dona Marlene, a enfermeira mais velha da ala de oncologia, quem me deu a primeira pista real. Ela entrou no meu quarto numa tarde de dezembro, com uma bandeja de remédios. Fechou a porta atrás de si. Isso já era estranho. Ninguém fechava a porta. Posso falar uma coisa com você? Perguntou a voz baixa. Meu corpo inteiro se tensionou. Pode. Ela olhou para os lados, como se tivesse medo de ser ouvida, e então se aproximou da minha cama. Eu não queria me meter, mas... Você é uma boa pessoa, e eu não aguento mais ver o que estão fazendo com você. O quê? Do que você está falando? Dona Marlene suspirou fundo. Seu marido e a doutora Edna, eles estão se encontrando aqui, no hospital. Já faz tempo. O mundo girou. Minhas mãos agarraram o lençol com tanta força que meus dedos doeram. Você tem certeza? Tenho. Eu vi. Mais de uma vez. Nos fundos do estacionamento. Na sala de descanso dos médicos. Eles acham que ninguém percebe. Mas todo mundo sabe. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Não de tristeza. De raiva. Uma raiva tão profunda que queimava. Dona Marlene segurou minha mão. Sinto muito, filha. Você não merece isso. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não era mais a Jordana que aceitava tudo calada. Não era mais a mulher que acreditava em promessas vazias. Eu era alguém que tinha sido traída da forma mais covarde possível. E se tinha uma coisa que o câncer me ensinou, era que eu era mais forte do que imaginava. Eles queriam me ver morrer, pois eu ia viver e ia fazer eles pagarem.
Passei a noite inteira acordada depois da conversa com Dona Marlene. Deitada na cama, olhando para o teto rachado do quarto, enquanto Tadeu dormia ao meu lado, como se nada tivesse acontecido. Seu ronco suave me irritava. Tudo nele me irritava agora. A forma como virava de costas para mim. O cheiro do travesseiro dele. A aliança que ele ainda usava, como se significasse alguma coisa. Eu poderia ter gritado. Poderia ter acordado ele aos berros, jogado suas coisas pela janela, feito um escândalo. Mas não fiz. Porque percebi algo importante naquela madrugada. Raiva descontrolada não servia para nada. Eu precisava ser estratégica, precisa, calculada. Se eles estavam brincando comigo, eu ia virar o jogo. Na manhã seguinte, comecei minha investigação. Primeiro, o celular dele. Tadeu sempre foi descuidado. Deixava o telefone na mesa da cozinha enquanto tomava banho, no criado mudo enquanto dormia. Ele nunca imaginou que eu fosse procurar algo. Afinal, eu era a esposa doente, frágil, ocupada demais, sobrevivendo para desconfiar. Peguei o aparelho enquanto ele estava no banho. Meus dedos tremiam. A senha era simples. A data do nosso casamento. Irônico. Abri o WhatsApp. E lá estava. Uma conversa inteira com ela. Mensagens que datavam de meses atrás. Antes mesmo do meu diagnóstico. Não aguento mais fingir quando estou perto dela. Logo você vai estar livre, meu amor. Só mais um pouco de paciência. Você acha que ela desconfia? Ela está fraca demais para perceber qualquer coisa. Cada palavra era uma facada. Mas continuei lendo. Precisava ver tudo. Entender a extensão da traição. Havia fotos. Deles dois. Num motel de Currais Novos. Ela de lingerie vermelha. Ele sem camisa. Sorrisos cúmplices. Beijos roubados. Uma vida paralela construída nas minhas costas enquanto eu morria aos poucos. Ouvi a água do chuveiro fechar. Rapidamente, tirei fotos da tela com meu próprio celular. Cada conversa, cada imagem, cada prova. Devolvi o telefone dele exatamente onde estava e voltei para a cama, fingindo estar dormindo. Tadeu saiu do banheiro enrolado na toalha, o cabelo pingando. Já acordou? Perguntou, a voz casual. Abri os olhos devagar, como se tivesse acabado de despertar. Ainda estou cansada. A noite foi difícil. Quer que eu faça um chá? Não precisa. Você não tem que trabalhar? Tenho. Ele beijou minha testa. Um beijo gelado. Vazio. Qualquer coisa me liga. Pode deixar. Quando ele saiu, esperei até ouvir o barulho do carro se afastando. Então levantei. Tinha trabalho a fazer. Liguei para Dona Marlene. Marquei um café na Praça da Matriz, longe do hospital. Ela chegou com um ar preocupado, olhando para os lados como se temesse ser seguida. Obrigada por ter vindo, disse eu, segurando a xícara de café com as duas mãos. Você está bem? Perguntou ela, analisando meu rosto. Estou. Melhor do que eles imaginam. Contei a ela o que tinha descoberto. Mostrei as mensagens, as fotos. Dona Marlene ficou pálida. Meu Deus do céu! Isso é muito pior do que eu imaginava. Eu preciso de mais provas, disse, olhando nos olhos dela. Preciso saber se ela cometeu algum erro médico. Se ela prejudicou meu tratamento de alguma forma. Dona Marlene hesitou. Jordana, isso é sério. Se eu te ajudar, posso perder meu emprego. Eu sei, e não vou te forçar. Mas você mesma disse que não aguentava mais ver o que estão fazendo comigo. Inclinei-me para a frente. Essa mulher jurou me salvar. E está me matando aos poucos. Não posso deixar isso passar. Ela respirou fundo. Olhou para o céu, como se pedisse algum tipo de orientação divina. Então, finalmente assentiu. Vou te ajudar, mas precisa ser discreto. Vai ser. Prometo. Nos dias seguintes, Dona Marlene se tornou minha aliada secreta. Ela começou a observar tudo. Os horários em que a doutora Edna saía mais cedo. As consultas que ela desmarcava sem justificativa. Os plantões que ela trocava com outros médicos. E descobrimos algo grave. A doutora Edna tinha atrasado propositalmente alguns dos meus exames. Tinha adiado procedimentos que deveriam ter sido feitos com urgência. Não porque fossem desnecessários, mas porque ela queria tempo livre para se encontrar com Tadeu. Ela estava brincando com minha vida para ter tempo com meu marido. Dona Marlene conseguiu cópias dos prontuários. Anotações médicas, registros de plantão, tudo documentado. Isso aqui pode acabar com a carreira dela, disse Dona Marlene, entregando uma pasta grossa. É exatamente isso que eu quero, respondi, segurando aquele peso nas mãos. Mas ainda faltava algo. Eu precisava de uma prova definitiva. Algo irrefutável.
Foi então que tive a ideia. Na próxima consulta, levei meu celular escondido no bolso do casaco, com o gravador ligado. Quando a doutora Edna entrou, cumprimentou-me com aquele sorriso falso de sempre. Como você está se sentindo, Jordana? Cansada, mas lutando. Fico feliz em ouvir isso. Ela se sentou, cruzou as pernas. E o Tadeu? Como ele está lidando com tudo? Respirei fundo. Era a minha chance. Acho que ele está bem. Por que você pergunta tanto sobre ele, doutora? Ela piscou. Apenas uma vez. Mas foi o suficiente para eu ver a rachadura na máscara. Só me preocupo com o bem-estar da família toda. Que família? Perguntei, inclinando a cabeça. A minha, ou a que você está tentando construir? O silêncio foi ensurdecedor. A doutora Edna ficou paralisada. Seus olhos castanhos, antes tão seguros, agora buscavam uma saída, uma explicação, qualquer coisa que pudesse desfazer o que eu acabara de dizer. Jordana, eu não sei do que você está falando, disse ela, a voz trêmula pela primeira vez desde que a conheci. Não sabe? Inclinei-me para frente, ignorando a dor que atravessava meu corpo. Então deixa eu refrescar sua memória. Motel em Currais Novos. Sala de descanso dos médicos. Estacionamento do hospital. Quer que eu continue? O rosto dela ficou branco. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Você jurou me salvar, doutora. Me prometeu que lutaria ao meu lado. Mas enquanto eu estava aqui, morrendo, você estava se agarrando com meu marido nos fundos deste mesmo hospital. Jordana, isso é um mal-entendido. Mal-entendido? Minha voz subiu. Eu vi as mensagens. Tenho as fotos. Sei de cada encontro, cada mentira, cada vez que você adiou meus exames para ter tempo livre com ele. Ela levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Você não tem prova nenhuma. Peguei meu celular, parei a gravação e coloquei em cima da mesa. Agora tenho. A doutora Edna olhou para o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Suas mãos tremiam. Ela deu um passo para trás, depois outro, como se quisesse fugir daquele consultório, daquela situação, de tudo. Você não pode fazer isso, sussurrou ela. Vai destruir minha carreira. Minha carreira? Eu ri. Um riso amargo, sem humor. Você se preocupa com sua carreira? Eu estou preocupada com minha vida. A vida que você colocou em risco porque estava ocupada demais transando com meu marido. Não foi assim. Então, como foi, doutora? Me explica. Me faz entender como uma profissional que jurou salvar vidas pode brincar com a minha dessa forma. Ela começou a chorar. Lágrimas que escorriam pela maquiagem perfeita, borrando o rímel. Mas eu não senti pena. Nem um pouco. Ele me disse que vocês estavam acabados. Ela soluçou. Que o casamento já tinha terminado há muito tempo. Que você não o amava mais. E você acreditou? Ou quis acreditar porque era conveniente? Ela não respondeu. Sai daqui, ordenei, minha voz gelada. Gui, e se eu ver você perto de mim ou do Tadeu novamente? Todas essas provas vão direto para o CRM, para a direção do hospital e para cada jornal da região. Entendeu? A doutora Edna pegou sua pasta com mãos trêmulas e saiu correndo do consultório, os saltos altos batendo desesperados no chão. Fiquei sozinha naquela sala, tremendo, não de medo, de uma mistura de raiva, dor e algo que eu não sentia há muito tempo, poder. Mas ainda faltava a parte mais difícil, confrontar Tadeu. Voltei para casa no fim da tarde. O sol se punha sobre o seridó, tingindo o céu de laranja e vermelho, cores de fogo. Preparei tudo com cuidado. Arrumei a mesa da sala. Coloquei uma toalha branca. Acendi 2 velas. Preparei carne de sol com macaxeira, o prato preferido dele. Quando Tadeu chegou, olhou ao redor, confuso. O que é isso? Jantar, respondi, com um sorriso que não chegava aos meus olhos. Senta. Ele hesitou, mas sentou-se. Servi o prato dele, depois o meu. Comemos em silêncio por alguns minutos. Eu observava cada movimento dele. A forma como mastigava, como bebia a água, como evitava meu olhar. Tadeu, disse eu finalmente. Você me ama? Ele engasgou. Tossiu. Pegou o copo de água. Que pergunta é essa? Responde. Claro que amo. Você é minha esposa. Sou? Inclinei a cabeça. Porque não me sinto sua esposa há muito tempo. Jordana, você está cansada. O tratamento está te deixando confusa. Confusa? Peguei meu celular e coloquei em cima da mesa. Então me ajuda a entender isso aqui. Apertei o play. A voz da doutora Edna preencheu a sala. Não aguento mais fingir quando estou perto dela. A voz dele respondeu. Logo você vai estar livre, meu amor.
O rosto de Tadeu perdeu toda a cor. Ele ficou paralisado, os olhos fixos no celular, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Deixei a gravação tocar até o fim. Cada palavra, cada promessa, cada traição. Quando o silêncio voltou, Tadeu tentou falar. Eu posso explicar. Explicar? Levantei-me, apoiando as mãos na mesa. Você vai explicar como transou com minha médica enquanto eu lutava pela minha vida? Vai explicar como planejou nossa separação enquanto eu vomitava sozinha no banheiro? Vai explicar como conseguiu olhar na minha cara todos os dias e fingir que se importava? Eu me importo. Jordana, eu juro, eu ainda me importo com você. Mentira! Minha voz ecoou pela casa. Você só se importa com você mesmo. Você é um covarde, Tadeu. Um maldito covarde. Ele levantou-se também, as mãos tremendo. Você não entende. Eu estava sofrendo também. Ver você daquele jeito, tão fraca, tão doente. Eu não aguentava. Então você fugiu? Procurou conforto na mulher que deveria me salvar? Foi um erro terrível. Mas eu ainda te amo. Não ama. Respirei fundo, controlando as lágrimas que ameaçavam cair. Se amasse, teria ficado. Teria segurado minha mão. Teria enfrentado isso comigo. Mas você escolheu ela. Jordana, por favor, sai da minha casa. O quê? Sai. Da. Minha. Casa. Mas nós somos casados. Essa casa é minha também. Não mais. Joguei uma pasta em cima da mesa. Papéis do divórcio. Já estão prontos. Você pode assinar agora ou assinar depois. Mas não vai dormir mais aqui. Tadeu olhou para a pasta, depois para mim. Vi algo quebrar dentro dele. Talvez a ilusão de que ainda tinha controle. Talvez a percepção de que tinha perdido tudo. Você não pode fazer isso comigo, ele murmurou. Posso. E vou. Ele deu um passo em minha direção, mas parei ele com um olhar. Se você encostar em mim, eu grito. E todos os vizinhos vão saber o que você fez. Tadeu ficou parado ali, um homem destruído. Então, lentamente, pegou as chaves do carro e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Você vai se arrepender disso. Não, respondi, firme. Quem vai se arrepender é você. A porta fechou. E pela primeira vez em meses, respirei aliviada. Os dias seguintes foram uma mistura de dor e libertação. Dor física, porque o câncer não dava trégua. Libertação emocional, porque pela primeira vez em meses eu dormia em paz. Sem mentiras, sem traições, sem fingimentos. Tadeu tentou voltar 3 vezes. Na primeira, bateu na porta às 2 da madrugada, bêbado, implorando perdão. Chamei a polícia. Na segunda, mandou flores com um cartão. Eu errei. Me dá uma chance. Joguei no lixo. Na terceira, apareceu no portão com os olhos vermelhos, dizendo que tinha perdido o emprego. O escândalo se espalhou pela cidade inteira. Choramingou ele, segurando as grades. Ninguém quer mais trabalhar comigo. Estou arruinado. Olhei para ele através da janela. Um homem quebrado. Pequeno. Patético. Você se arruinou sozinho, respondi e fechei a cortina. Soube por Dona Marlene que a doutora Edna também estava enfrentando consequências. A denúncia formal que fiz ao Conselho Regional de Medicina desencadeou uma sindicância completa. O hospital abriu investigação interna. Os prontuários adulterados vieram à tona. Os plantões trocados. As negligências. Em menos de 1 mês, ela foi afastada. A notícia se espalhou como fogo no capim seco do sertão. WhatsApp, Facebook, conversas de esquina. Caicó é pequena. Todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo estava falando sobre a médica que traiu a confiança de uma paciente com câncer. Recebi ligações de jornais locais. Queriam minha versão. Queriam detalhes. Queriam transformar minha dor em manchete. Recusei todas. Não precisava de holofotes. Não queria vingança pública. Justiça já tinha sido feita. O que eu queria agora era viver. Meu novo oncologista, Dr. Pereira, um senhor de 60 anos com olhos gentis e mãos firmes, revisou todo o meu tratamento. Corrigiu os erros da doutora Edna. Ajustou a medicação. Intensificou as sessões de quimioterapia. Você é uma guerreira, disse ele durante uma consulta. Não só pela forma como está enfrentando a doença, mas pela força que teve para denunciar o que estava errado. Eu não tive escolha, respondi. Era lutar ou morrer calada. Muitas pessoas morrem caladas. Você escolheu lutar, e isso faz toda a diferença. As semanas viraram meses. Meu cabelo começou a crescer de volta, curto e grisalho, diferente do que era antes. Ganhei um pouco de peso. As náuseas diminuíram.
Os exames mostraram que o tumor estava regredindo. Eu estava vencendo. Mas não queria vencer sozinha. Foi aí que nasceu o Renascidas do Sertão. Comecei pequeno. Um grupo no Facebook para mulheres que passavam por situações parecidas. Traição durante doença. Abandono em momentos difíceis. Violência emocional. A resposta foi imediata. Dezenas de mulheres da região começaram a compartilhar suas histórias. Dores que carregavam há anos. Feridas que nunca cicatrizaram. Eu li cada relato. Chorei com cada uma delas. E percebi que minha história não era única. Era apenas mais uma entre milhares de mulheres que foram desrespeitadas, traídas, diminuídas. Marquei o primeiro encontro presencial na igreja matriz de Caicó. Esperava umas 10 mulheres. Apareceram 40, sentadas nos bancos de madeira, olhando para mim com esperança nos olhos, esperando que eu dissesse algo que fizesse sentido, algo que acalmasse a dor. Respirei fundo e comecei a falar. Meu nome é Jordana. Tenho 36 anos. E há 6 meses descobri que estava morrendo de 2 doenças ao mesmo tempo: câncer e traição. O silêncio era absoluto. A primeira, eu não escolhi. A segunda foi escolhida por pessoas que deveriam me proteger. E durante muito tempo, achei que a traição doía mais que o câncer. Mas aprendi algo importante. A traição machuca. Mas o que machuca de verdade é continuar acreditando que você merece aquela dor. Algumas mulheres começaram a chorar. Nós não merecemos ser traídas. Não merecemos ser abandonadas. Não merecemos carregar sozinhas o peso da dor enquanto eles seguem suas vidas como se nada tivesse acontecido. Olhei nos olhos de cada uma, mas também não merecemos definir nossas vidas pela dor que eles causaram. Como? Perguntou uma mulher na primeira fileira, os olhos inchados. Como a gente segue em frente depois de tudo? A gente se levanta, mesmo quando parece impossível. A gente chora. A gente grita, a gente sente raiva, mas depois a gente escolhe viver, não por eles, por nós. O encontro durou 3 horas. Mulheres compartilharam histórias, abraçaram umas às outras, choraram juntas e pela primeira vez em muito tempo sorriram. Quando todos foram embora, fiquei sozinha na igreja. Olhei para o crucifixo no altar. Não sou muito religiosa, mas naquele momento, agradeci. Agradeci por ter sobrevivido. Por ter tido forças para lutar, por ter encontrado um propósito na dor. 3 meses depois, os exames mostraram que o câncer estava em remissão. Dr. Pereira me abraçou quando deu a notícia. Você conseguiu, Jordana. Chorei, mas dessa vez, de alívio. Hoje, 6 meses depois de tudo, acordo todos os dias às 6 da manhã, faço café, dou comida para os cachorros, abro as janelas e deixo o sol entrar. A casa é só minha agora, pequena, simples, mas minha. O Renascidas do Sertão cresceu. Viramos uma ONG. Atendemos mulheres de todo o Seridó. Oferecemos apoio psicológico, jurídico, emocional. Ajudamos quem precisa recomeçar. Tadeu? Não sei onde está. Ouvi dizer que se mudou para Natal, que está trabalhando em algum lugar como vendedor. Não me importo mais. A doutora Edna perdeu o registro médico. Soube que está tentando recorrer, mas duvido que consiga. Também não me importo. Eles fazem parte do meu passado. Um passado doloroso, mas que me transformou. Hoje, quando olho no espelho, vejo algo diferente. Não a mulher que era. Não a esposa traída. Não a paciente abandonada. Vejo uma sobrevivente. Vejo uma guerreira. Vejo alguém que morreu e renasceu das próprias cinzas. E essa mulher não tem medo de mais nada. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.